Convido todos a se colocarem em pé comigo, por favor, e abrirem suas Bíblias comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Lerei do versículo 21 até 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 26. Hoje, pela graça do Senhor, falaremos sobre ricas memórias de esperança. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua palavra e pelo teu povo reunido em tua presença. Que o Senhor, ó Deus, ajude este servo a entregar o teu recado e que a tua palavra nos alimente e nos sustente. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Ricas memórias de esperança. Nós estamos chegando ao final do ano e não nos damos conta disso até que da noite para o dia, andando de carro ou de ônibus ou indo ao shopping ou alguma loja, nós notamos os enfeites de Natal. Aí dizemos, já estamos no final do ano, ainda é novembro, na verdade já é o penúltimo mês do ano e não nos demos conta, a não ser que começamos a perceber esses enfeites, dando um sinal de que sim, chegamos ao final do ano. E embora haja forte apelo comercial e no mundo, pensar ou falar de Jesus nessa época é apenas um detalhe. Jesus tem sido esquecido pelo mundo nessa época de lembrança do Natal ou de esperança. Para nós, é sim uma época em que muitas memórias são ativadas ou reativadas. Algumas lembranças familiares, lembranças de reuniões familiares, de épocas de criança, quando os primos e irmãos se reuniam e brincavam na sala, no quintal, ou lembram dos pratos das avós ou das tias. E tem essas lembranças, os sabores, os cheiros, as sensações reativadas na memória. Mas outros lembram com certa saudade ou até mesmo com certa tristeza, porque algumas pessoas já não estão mais presentes, algumas pessoas já não estão mais à mesa, alguns relacionamentos se quebraram, e as coisas já não são mais como eram. E se pudessem grampear ou pular essas datas ou essa época de Natal e fim de ano, pulariam, como alguém que está lendo um livro, mas tem um trecho que ele não gosta, e se pudesse grampearia aquele livro e pularia aquelas páginas, ele faria isso. Mas se pulasse aquelas páginas, o livro ficaria incompleto, ou o conhecimento da história ficaria incompleto. E é necessário viver esse tempo, é necessário viver os dias, assim como Jesus disse, basta cada dia o seu mal, e é preciso viver, sim, a cada dia em seu tempo. Mas para quem crê em Deus, quem confia em Deus, ainda que esteja passando por vales, ainda que tenha passado por ruínas ou esteja assentado sobre cinzas, sobre ruínas, pode ter esperança. Pode, em sua memória ou nas paredes da memória, encontrar quadros que renovem a sua esperança. Pois Jeremias, enquanto escrevia essas palavras, este livro, este breve livro, ele estava em ruínas ou entre ruínas. Porque Jerusalém foi destruída quando um povo não virou somente o rosto de Deus, ou não somente virou a sua face, mas deu as costas para Deus. E apesar ali daquelas ruínas, ele tinha motivos para ter esperança. Tinha motivos para continuar confiando em Deus.
e que nos servem de motivação ou de lições, para encontrarmos riquezas em nossas memórias, independentemente dos momentos ou de histórias que vivemos até hoje. Então, nesse momento no qual nos aproximamos do Natal e do final de ano, como podemos nos enriquecer ainda mais com nossas memórias, a ponto de renovarmos a nossa esperança? Em primeiro lugar, nós podemos ativar essas riquezas em nossas memórias através de lições. Então, em suas memórias, tire lições daquilo que não deu muito certo. Nesse ano, ao longo dos anos, aprenda com as coisas que não deram muito certo, principalmente através daquilo ou naquilo que prejudicou a sua intimidade com Deus e lhe roubaram a paz. Reconhecer ou admitir frustrações, admitir fraquezas, admitir erros, admitir que as coisas não deram tão certo ou se saíram de um jeito que você não esperava, é um sinal de humildade, mas é também um sinal de sabedoria, porque você aprendeu com aquilo que deu errado. E se você pudesse fazer novamente aquilo que você fez e deu errado, pelo menos faça diferente. Eu tenho coisas em minha memória que, se eu pudesse fazer novamente, eu faria diferente. Não tenho como voltar ao passado e mudar, mas eu louvo a Deus porque tirei lições daquilo que deu errado. Porque ficar assentado sobre as cinzas e apenas lamentando num ato de autocomiseração, autopiedade, não nos leva a lugar algum. Existe o tempo de lamentar, existe o tempo de se assentar sobre as cinzas, mas existe o momento de sacudir as cinzas e levantar e tirar lições daquilo que realmente nos feriu, nos frustrou. Se você feriu alguém e se arrependeu, pediu perdão, aprenda com isso. Aprenda o quanto isso prejudica os relacionamentos. Se você foi ferido por alguém ou por uma situação, também tire lições disto, mas não fique se queixando. Apenas aprenda. Se há algo do qual nós devemos nos queixar, é dos nossos pecados. É daquilo que nós fizemos e entristeceu a Deus. Versículos 39 e 40, Jeremias escreveu dizendo: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. E o 40, esquadriemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Ou seja, aprenda. E volte-se ao Senhor. Nem tudo saiu como esperado. Alguns dias ou algumas situações geraram desertos nas nossas vidas. Trouxeram um tempo de silêncio, momentos de cavernas, de sensação de solidão, de medos, de incertezas. Mas mesmo nesses momentos, nós aprendemos uma coisa que às vezes esquecemos. Deus sempre esteve presente. E nessas situações que não deram certo, nelas Deus estava trabalhando para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto as boas como as ruins. E nessas situações que não deram certo, Deus estava trabalhando em nós para o nosso bem, isto é, aperfeiçoando em nós o caráter de Cristo ou Cristo em nós. Como nós ouvimos, eu não sou mais eu, mas Cristo é em mim. E nas coisas que não deram certo, Deus estava trabalhando em nós e continua trabalhando para que as pessoas percebam Jesus em nós. Percebam Jesus em você. E mesmo nas cavernas ou no deserto, o poder de Deus não foi limitado. As neblinas que nos envolveram não ocultaram-nos dos olhos de Deus. E chegamos até aqui porque o Senhor nos sustentou e a razão de não sermos consumidos, reconheçamos ou não, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram e se renovam a cada manhã. Foi isso que Jeremias reconheceu ao escrever nos versículos 22 a 24, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E ele reconhece: a minha porção, a minha herança é o Senhor, diz a minha alma, portanto, nele esperarei. Nós chegamos até aqui, não foi porque vivemos o ano todo,
Chegamos até aqui porque vivemos um dia de cada vez. Esse ano, conversando e acompanhando algumas famílias, entre elas uma família que teve o seu ente querido internado, e eles não tinham acesso, não podiam visitar, não poderiam ter notícias, a não ser uma vez por dia, quando uma pessoa da equipe médica entrava em contato para dar relatório de como estava o andamento da saúde, e uma pessoa dessa família dizia: pastor, eu agora entendo o que significa, é preciso viver um dia de cada vez. E o que nós aprendemos é que vivendo um dia de cada vez, a cada dia, as misericórdias do Senhor se renovaram. Mas em segundo lugar, em suas ricas memórias para a renovação de esperança, também celebre as boas coisas. Porque se você puxar na memória, verá que boas coisas aconteceram. Bênçãos vieram sobre a sua vida. Apesar das coisas que não deram muito certo, Deus tem dado motivos para você celebrar. É claro que não estamos falando de ilusão, mas você tem motivos para agradecer a Deus, para celebrar, para comemorar. Sejam elas simples ou grandes coisas, celebre. Seu filho passou de ano, celebre. Sua família está na casa do Senhor, celebre. Você conseguiu um novo trabalho, celebre. Você está empregado, celebre. Não deixe passar em branco essas boas coisas. Recebeu um elogio, um reconhecimento, fez uma nova descoberta, está em uma nova igreja, recebeu uma nova amizade, ou há uma velha amizade que nesse tempo difícil foi renovada, celebre. Nesse momento na sua memória, que coisa boa Deus traz a você, para que você celebre, para que você comemore. Desfrute do fruto do seu trabalho, por exemplo, celebre pelo trabalho e por aquilo que seu trabalho trouxe como dádiva do Senhor. Salomão, em sua velhice, com todo respeito, dizendo isso, e em sua sabedoria, ele escreveu em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 18, eis aqui o que ouvi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. É uma dádiva de Deus celebrar, comemorar o fruto do nosso trabalho, mas também celebre, comemore pelas pessoas e com as pessoas que Deus te deu. Se você tem alguém que compreende os seus fardos, os seus medos, as suas angústias, e não te julga, antes ela te ajuda em momentos de crises, a tornar tudo mais suportável, então celebre, agradeça a Deus por essas pessoas e celebre com essas pessoas, porque elas são como enviados de Deus para a sua vida e provas de que há pessoas que levam a sério a lei de Cristo, que é a lei de ajudar uns aos outros a carregarem os seus fardos, lutas que não seriam delas, mas elas tomam como se fossem delas, cumprindo a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, Paulo diz que aquele que leva a carga um do outro, quando levamos as cargas uns dos outros, nós cumprimos a lei de Cristo. E nesses últimos anos, muita gente perdeu gente, mas muita gente ganhou gente. Porque você percebeu, ou as pessoas perceberam, que no momento de tristeza, de dúvidas, de angústias, há pessoas que se importam. Há pessoas que se sensibilizam com a sua história. Há pessoas que oram. Há pessoas que mandam recado. Há pessoas que têm uma palavra de ânimo. Por isso, se houve alguma coisa, algum motivo que te trouxe alegria, na sua memória, celebre. Mas ainda, também em suas memórias, olhando nas paredes da memória, perceba quadros que revelam ou que provem a fidelidade de Deus. Porque estejamos animados ou desanimados, tristes ou felizes, fortes ou fracos, Deus não nos abandona, porque Ele é fiel. E a fidelidade de Deus é o seu compromisso baseado no seu caráter e não no nosso. É um compromisso que Ele assume com Ele mesmo.
Então, segundo a sua fidelidade, por amor do seu nome, Deus não nos abandona. Mesmo que viremos o rosto ou demos as costas, Deus continua fiel. Continua presente, continua agindo, e ainda que sejamos infiéis, como Paulo disse a Timóteo, Ele permanece fiel e o seu caráter é imutável. E assim o autor aos Hebreus disse: retenhamos firmes a nossa confissão, ou a confissão de nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. E a presença de Deus é garantida. Estejamos cientes ou não, ou percebamos ou não, Ele está presente. Jesus, antes da sua ascensão, Ele disse aos seus apóstolos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso independe da nossa fé, é promessa. Então olhe nos quadros, ou olhe nas paredes da sua memória, sinais de que Deus provou a sua fidelidade, em que Deus provou a sua bondade, porque Ele dá sinais através da sua proteção, nos livrando do mal, ou mesmo quando o mal nos acomete, Ele dá sinal de que está presente. Deus dá sinais da sua presença ou fidelidade através da provisão. E às vezes Ele não nos livra dos perigos, ou Ele não nos livra das covas, dos leões, ou das aflições, mas nas aflições Ele está com a gente. Ele está presente, nos dando o sono, e nos dando amanhã como presente também. Porque enquanto dormimos, Deus não dorme. E nós hoje nos deitamos e dormimos, e acordamos, porque Deus nos sustentou. Salmos 3, versículo 5. Então, em suas memórias, prove e veja que o Senhor é bom, e bem-aventurado é aquele que nele confia, porque Deus é fiel. Mas por último, em suas memórias, também dê lugar à esperança. Renove as suas esperanças ao olhar para esses quadros, porque nós queremos trazer à memória, como disse Jeremias, em outra tradução, aquilo que me dá esperança. Geralmente, esperança diz respeito a algo futuro, mas Jeremias estava falando: eu quero olhar para trás e encontrar motivos, ou trazer à memória algo que dê motivo para crer, para continuar esperando em Deus, esperando naquele que é a minha porção. A cidade estava em ruínas, muitos já haviam sido levados cativos para a Babilônia, muitas coisas tinham sido tomadas até de Jeremias, mas ele não foi tomado de Deus, e nem Deus foi tomado dele, porque ele disse: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor, e ninguém vai tomá-lo, então nele eu esperarei. E em épocas como esta, de Natal, de fim de ano, para muitas pessoas é um tempo de dor, de saudade, de feridas, mas para nós é um momento de celebração, de renovação de esperança. Não que sejamos sujeitos a uma data, mas é uma oportunidade para trazer à memória a esperança. Porque quando Jesus nasceu, os anjos que apareceram aos pastores, eles apareceram celebrando, glorificando a Deus, glórias a Deus nas alturas e paz na terra, porque Deus demonstrou boa vontade para com os homens, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Então, nesse momento, nós celebramos a boa vontade de Deus para conosco, porque nos nasceu a esperança que é Jesus. E quando lembramos disso, trazemos a memória de que aqui não é o fim, ainda que estejamos atravessando vales, estejamos sobre cinzas, sobre ruínas, esse aqui não é o fim. A nossa esperança não se encerra neste mundo, porque Paulo mesmo disse: se nós esperássemos somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E Jesus disse que nós temos motivos para crer ou ter ânimo, porque em João, no capítulo 14, versículo 2, ele nos fez uma promessa. Ele nos disse a verdade, assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Ele continua dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim.
este mundo não é o fim. E esta mensagem não é para falar sobre autoajuda ou encontrar forças em nós para renovarmos as esperanças, mas é para que, ao olhar coisas boas ou ruins, e pensarmos na fidelidade de Deus, nós olhemos para Deus. E saibamos que a cada dia Ele renova a sua misericórdia e a sua fidelidade para conosco. Chegaremos, se Deus assim permitir, ao dia 31 de 2021, aqui na casa do Senhor, e permitindo o Senhor, eu e a minha casa estaremos aqui com a nossa família em Cristo. E o dia 1º será um novo ano, mas as misericórdias do Senhor terão se renovado da mesma forma. E no dia 2 também, e dia 3 também, porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, e é por isso que não somos consumidos. E que bom saber disso, que bom é ter esperança, e aguardar a salvação daquele que é fiel. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor.